A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez nos reunimos aqui em nossa sede para gravar o nosso culto. Hoje teríamos aqui o culto de ensino, mas não vamos deixar de realizá-lo, ainda que com a limitação que nos foi impostas. Meus irmãos, quero desejar a todos vocês saúde, paz e alegria no Espírito Santo. Desejo de todo o meu coração e a minha oração todos os dias para que Deus vos dê saúde, Deus continue a guardar e proteger a você e a sua família. Estamos juntos, irmãos, nesta peleja, aguardando o momento que Deus vai dar um basta nessa situação e poderemos retornar ao templo do Senhor para juntos louvar e bendizer o nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar aqui o nosso diácono, irmão Samuel, para que faça essa oração, dando assim a abertura ao nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Samuel. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite estarmos cultuando em Teu nome. Deus de maravilha, que o Senhor venha, Senhor, estar derramando as bênçãos do céu sobre cada um dos irmãos que neste momento está ouvindo e assistindo, Senhor, a este culto. Deus de maravilha, somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Meus amados, nós estaremos louvando a Deus e hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco a nossa irmã Tati, estará cantando o hino da harpa, ela vai citar o número e juntos louvaremos o nome do Senhor. No violão está o pastor Eloy que tem nos dado aqui assistência em todas as gravações do culto, também o Daniel tem sido aqui um escudeiro fiel. Deus abençoe grandemente vocês. Vamos então louvar a Deus. Irmã Tati, a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos louvar com o hino 465. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, a cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, com a lança seu lado furou, na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram-no em um sepulcro, e
guardas vigiavam bem, enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Glória a Deus, glória a Deus. Louvamos e bendizemos ao nome do nosso Deus, pois nos deu Jesus Cristo a perfeita revelação da sua graça e do seu amor para conosco. Meus amados irmãos, eu queria convidá-los para que tomem a vossa Bíblia em sua mão e vamos ler o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, que nos diz assim a palavra do Senhor: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pode ser que a sua Bíblia tenha uma tradução diferente, com algumas outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Meus amados, eu quero discorrer um pouco convosco sobre o que o mundo está comemorando, principalmente o mundo cristão, Páscoa. Mas, quando pensamos nisso, irmãos, entristece o nosso coração, pois, lamentavelmente, o verdadeiro sentido da Páscoa ficou deturpado pelas invenções humanas, por heresias, por mentalidades que não estão ligadas a Deus. E hoje nós podemos ver o que mais se ensina, o que mais se fala à nossa geração e às nossas crianças. A Páscoa, segundo o mundo, é constituída de um coelho e é constituída de ovos de chocolate. Mas, quando vamos para a Bíblia Sagrada, a santa palavra de Deus, que é a regra da nossa conduta, ela nos ensina, ela nos instrui como nos comportarmos neste mundo, como agirmos, ela nos ensina os verdadeiros conselhos de Deus. Nós entendemos que a Páscoa não tem nada a ver com o coelho e não tem nada a ver com os ovos. É bem verdade que alguns teólogos, principalmente os modernos, tentaram
com alguma argumentação, justificar a questão do coelho por causa da sua reprodução, e eles querem com isso dizer como o Evangelho se reproduziu, mas irmãos, não é essa a Páscoa que a Bíblia ensina, ela não dá este tipo de ensinamento, e hoje eu queria discorrer um pouquinho convosco sobre esse tema tão importante. Primeiro, a palavra Páscoa é uma palavra hebraica e quer dizer Pesach, e tem o significado de passar por cima, de poupar. Esse é o significado da palavra Páscoa. E é uma festa, irmãos, que foi designada por Deus lá no Velho Testamento, para que os israelitas fizessem-a como um memorial, todos os anos. Nos princípios dos dias de Israel, eles teriam que fazer essa festa, realizar esta festa, lembrando o que eles passaram no Egito, lembrando a intervenção de Deus no Egito para salvá-los ali, libertá-los da escravidão da qual eles viviam ali no Egito, cerca de 400 anos, alguns chegam a dizer 430 anos, e eles deveriam todos os anos lembrar de que um dia Deus os visitou ali e os libertou com mão forte. Então, na verdade, esta é uma festa com cunho memorial. Para nós, irmãos, cristãos, sabemos da nossa festa, do nosso memorial, que é a ceia do Senhor. Quando Jesus institui a ceia, ele diz que deveríamos todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, fazer em memória dele, fazer em memória da sua morte. Então a ceia do Senhor também é um memorial. E essa festa, irmãos, também tinha uma lembrança que os israelitas, todas as vezes que realizavam ela, lembrariam que os seus filhos primogênitos, naquela noite, foram poupados pelo destruidor. Porque Deus havia dito a eles que à meia-noite o destruidor passaria pela terra do Egito, e a casa que não tivesse sangue nos umbrais da sua porta, o destruidor entraria naquela casa e mataria ali, feriria o primogênito dentro daquele lar. Então, são esses memoriais que traziam a consciência e a mente dos israelitas todos os anos, quando eles realizavam esta festa. Segundo a determinação de Deus, que a gente encontra ali em Êxodo, no capítulo de número 23, versículo 15, encontramos que Deus ali está estabelecendo o dia que eles deveriam realizar essa festa. Nos princípios do dia, na verdade, começou a contagem do ano, dos dias, para a nação israelita, não foi janeiro, como o nosso calendário, mas segundo os estudiosos da Bíblia, março e abril seria a realização desta festa chamada Páscoa, este memorial. E a ordem divina era que a Páscoa deveria possuir 3 elementos essenciais na sua comemoração, e nós encontramos isso, e não vou ler por causa do nosso tempo tão exímio, mas no capítulo 12 de Êxodo, a partir do versículo 1 a seguir, você vai encontrar as determinações e orientações que Deus deu a Moisés, para que Moisés falasse ao povo de como realizar a festa da Páscoa. Os elementos que Deus ali diz a Moisés, o primeiro seria o cordeiro. Deus vai dizer que tinha que ser um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito. E por que isso?
porque aquele cordeiro era tipo do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Lembram quando Jesus se dirige a João Batista? João vê Jesus se aproximar e ele para a sua pregação, chama a atenção dos seus ouvintes e diz: olha ali, aquele homem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus já estava preparando Israel para receber o único Cordeiro que tem o poder, não de cobrir os pecados, mas de tirar o pecado, de extirpar o pecado. Glória ao nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, o Cordeiro, segundo a orientação de Deus, deveria ser sem defeito, deveria ser assado, e seu sangue, o sangue daquele cordeiro, seria esborrifado nos umbrais das portas dos israelitas para a proteção do destruidor que passaria à meia-noite. Meus amados, eu quero dizer a você, o sangue de Jesus continua com o mesmo poder, com a mesma essência. O escritor aos Hebreus vai dizer que a nossa ousadia de chegar na presença de Deus está no sangue. Temos ousadia de entrar pelo poder do sangue de Jesus. Nós entendemos, meus amados irmãos, pelas sagradas letras, que o sumo sacerdote entrava uma vez só por ano no lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, e a Bíblia vai dizer-nos que ele não poderia entrar sem sangue, porque se ele assim o fizesse, se ele assim procedesse, ele seria fulminado por Deus. Então, meus queridos irmãos, quando Jesus derrama o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário, ele franqueou a entrada de todos nós à presença de Deus. Eu e você podemos chegar junto ao trono da graça. E o escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos que entrar com ousadia, com confiança, crendo que Deus vai nos atender. Mas isso por quê? Porque o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue por nós ali na cruz do Calvário. O segundo elemento desta festa, no princípio, eram os pães ázimos. Era o pão sem fermento. Aqueles israelitas deveriam comer esta Páscoa de uma forma muito rápida, porque pela manhã, pela madrugada, Deus mandaria eles saírem do Egito. Faraó, com muita pressa, daria ordem para que eles fossem embora da terra do Egito. Então, Deus manda eles comerem, acrescentarem na refeição dessa Páscoa os pães ázimos, pão sem fermento. E essa questão do sem fermento traz um ensino para a nossa vida espiritual. É uma figura de uma vida cristã sem mistura, sem corrupção. Todos nós sabemos que o fermento, ele leveda a massa, ele entra na massa e ele muda a composição da massa. Mas, meu amado irmão, eu e você recebemos Jesus Cristo, nós somos templo do Espírito Santo, Jesus habita em nós. Segundo as suas palavras, ele disse: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Entenda, Jesus é sem mistura. Jesus nunca cometeu ou nunca cedeu à corrupção. E o cristão, ele deve ser assim, ter uma vida cristã pura, sem mistura. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E o terceiro elemento seriam as ervas amargas. Essas ervas amargas, quando os israelitas colocavam elas na boca, ninguém gosta do amargo, ninguém quer o amargo. Nós queremos aquilo que é doce, né? Aquilo que é suave. Mas todas as vezes que os israelitas comiam estas ervas amargas, com certeza vinha na mente deles a lembrança
de quantos dias amargos eles passaram ali na terra do Egito, até que Deus proveu a eles um libertador. Quantas vezes, irmãos, nós estávamos lá no mundo, escravizados pelo pecado, dominados pelo vício, dominados por Satanás, dominados por demônios, queríamos nos livrar, queríamos ser livres, mas não conseguíamos. Quantas vezes você, eu, nós pensamos, eu vou parar com isso, eu vou mudar de vida, mas não tínhamos como fazer, porque não tínhamos forças em nós mesmos, não tínhamos poder em nós mesmos para nos libertar daquelas coisas que nos aprisionava, que nos escravizava, e vivíamos aquela vida amargurada. Quanta consciência pesada, e nos condenava constantemente pelos nossos atos errados. Mas, meus amados irmãos, Deus manda colocar aqui no cardápio da festa da Páscoa as ervas amargas, para que eles não se esquecessem da onde Deus os tirou. Meu amado irmão, não se esqueça da onde Deus te tirou, não se esqueça aonde Jesus foi te buscar. Valorize a graça do Senhor, valorize o amor do Senhor, valorize a salvação de Deus, e permaneça puro como um pão asmo, que não tem mistura, que não tem fermentação. Paulo diz a Timóteo: meu filho Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, lembre-se da onde Deus te tirou, lembre-se o que Deus já tem feito por você, o que Deus tem feito por sua família. Quantos livramentos de morte, quantos livramentos, irmão, Deus tem dado a mim e a você. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando você experimentar alguma coisa amarga, lembre-se que ela nunca vai superar o que você sofreu lá no passado, sem ter Jesus, sem ter salvação, sem ter esperança da vida eterna. Tínhamos uma vida inútil, não tínhamos esperança, não sabíamos para onde íamos, mas hoje em Cristo nós temos confiança. Somos um povo que temos no nosso coração habitando o Deus de toda a esperança. Somos um povo que tem o Deus que é amor habitando em nosso coração. Então, meus amados, Deus diz àquele povo: coloca no cardápio da festa da Páscoa as ervas amargas, para que vocês se lembrem da onde eu vos tirei com mão forte e poderosa. Mas também, irmãos, estas ervas amargas vai nos fazer lembrar que a nossa salvação custou para alguém alguma coisa. E como custou? Custou para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo beber o cálice, aquele cálice do fel, aquele cálice amargo, por mim e por você, para que hoje pudéssemos ter a doçura da graça, a doçura da salvação, para que pudéssemos ter entre nós e em nós o doce Espírito de Deus habitando em nossa vida. Aleluia! Isto custou caro. Deus teve que entregar o seu próprio Filho. E o Filho de Deus se entregou voluntariamente para que eu e você pudéssemos ser amados por Deus. Glória ao nome do Senhor. Essa festa, meus amados, é o tipo de Jesus Cristo, sendo o próprio Cristo o antitipo. Essas duas palavras é muito usada no meio teológico. O tipo quer dizer uma pré-figuração profética de algo que vai acontecer, de alguma coisa que vai acontecer, de uma pessoa que vai chegar em nome de Deus. E o antitipo é a coisa real que surge para cumprimento profético daquilo que o tipo
pregava. Meus amados irmãos, a Páscoa era o tipo, mas ela pregava, ela profetizava sobre algo que ia acontecer no futuro de uma forma mais perfeita. Quando o escritor aos Hebreus vai falar sobre o sangue de touros, o sangue de bodes, o sangue do cordeiro, que eram derramados e aspergidos sobre o pecador, ele vai dizer que aqueles sangues não tinha poder para tirar o pecado do pecador. Ele apenas cobria o pecado. Era como que um vale aguardando até que viesse o sangue perfeito, até que viesse o sacrifício perfeito, até que viesse o homem perfeito, e ele dando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, pudesse resgatar a todos nós, pudesse purificar, tirar de vez o nosso pecado. Que coisa linda, irmãos, porque os crentes do Velho Testamento apenas eram coberto o pecado deles, mas não era tirado. Mas João vai dizer de Jesus aquilo que eu disse no princípio das minhas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amados, Jesus é o antitipo dessa festa chamada Páscoa. Essa festa apontava para o sacrifício perfeito que livraria não um povo apenas, como foi na questão da Páscoa, que libertou ou livrou apenas o povo judeu da morte dos primogênitos. Não, Jesus tem poder para salvar a todos os homens. Paulo vai dizer para Timóteo que ele é o salvador de todos os homens, mas, escute isso, especialmente daqueles que são fiéis. Então, se você é fiel ao Senhor, você é especial para Ele. Oh, glória a Deus! Quem é fiel a Deus é especial para Ele. É o alvo da salvação do Senhor, aqueles que são fiéis a Ele. Por isso o salmista já disse há anos, centenas de anos atrás: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Mas, meus amados, esse sacrifício perfeito, ele tem poder para livrar a humanidade toda. Quando João, na sua primeira carta, nós não estamos lendo, mas ele diz lá que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, mas ele vai dizer não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então este sangue poderoso de Jesus Cristo, aspergido em nós, é poderoso para nos salvar da destruição eterna, é poderoso para nos salvar do inferno eterno, é poderoso para nos salvar da ira futura que está para vir sobre o mundo. Meus amados, é difícil falar isso no momento que estamos enfrentando esta pandemia, quando estamos recebendo notícias de muitas pessoas que estão indo embora para a eternidade, e alguns até irmãos em Cristo. Mas, meus amados, este mundo está sendo preparado para um juízo muito maior, de proporções dimensionais. Por quê, irmãos? Porque o homem está se afastando de Deus. Eu disse no começo das minhas palavras: trocar o cordeiro pelo coelho, trocar o sangue pelos ovos. Quando olhamos o Natal de 2019, irmãos, eu gosto de prestar atenção nas propagandas natalinas, que vem falar do Chester, que vem falar do frango, que vem falar do pernil, que vem falar daquelas aves próprias para essa época. Mas eu me lembro quando eu voltei para os caminhos do Senhor, quando se falava alguma coisa a respeito do Natal, nas mídias, sempre citava o nome de Jesus Cristo. Em quase todas as propagandas, não importa que aquilo tenha um cunho talvez de idolatria, mas tinha ali um presépio, tinha ali uma pessoa simbolizada, o menino Jesus, enfim, tinha alguma conotação acerca das coisas de Deus.
Mas quem prestou atenção no ano de 2019, não se falou de Jesus, se falou de comer, de beber, de mandar presente um para o outro, mas Jesus Cristo está sendo colocado de lado, e Ele é o único que pode salvar a humanidade. Ele é o único que tem palavras da vida eterna. Lembra de Pedro? Quando todo mundo deixou Jesus, o homem chamado Jesus, depois de uma palavra que ele deu para aqueles homens que comeram da multiplicação dos pães, Jesus chamou eles à responsabilidade de uma vida com Deus, de uma vida íntima com Deus. Aqueles homens viraram as costas, porque as pessoas querem viver para as coisas de hoje, as pessoas querem viver para as coisas de agora, e esquecem, irmãos, que a nossa vida aqui não é eterna. Todos estão destinados à morte, mas aqueles que creram em Jesus, Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque chegará a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem ouvir vai ressuscitar, vai viver. Então, meus amados, eu me lembro do Natal de 2019, ninguém citou Jesus. Ninguém está nem aí com Jesus. E o que vai acontecer nessa terra é exatamente por causa disso. Porque sem Deus, os homens têm que entender que eles não podem. Nós não podemos nada sem Jesus. O mundo não vive sem Deus. Paulo, quando vai pregar para os gregos, para os filósofos da época, o país da sabedoria, o país dos filósofos, Paulo vai dizer para ele: olha, o meu Deus é esse que vocês chamam de desconhecido, mas Paulo vai dizer: nele existimos, nele nos movemos, porque na teologia de Paulo não há vida fora de Deus. Então eu preciso de Deus, você precisa de Deus, o espírita precisa, o católico precisa, o cristão precisa, outras religiões precisam, enfim, toda a humanidade precisa de Deus, porque é nele que existimos, é nele que nos movemos. Paulo vai dizer um pouco mais, dizendo que quem fez todas as coisas foi o Senhor Jesus Cristo, o Verbo, a palavra que habitava com Deus. Deus usou a palavra para fazer todas as coisas. Aí Paulo vai dizer: sem Ele nada do que foi feito se fez. Então somos dependentes de Jesus. As nossas situações não se resolvem porque somos inteligentes. Aleluia! Estamos vendo isso, irmãos. Estamos vendo a inoperância dos homens. Estamos vendo a dificuldade que a ciência está tendo, lamentamos por isso e estamos orando: Jesus, abre o olho desses homens, dê a eles sabedoria para descobrir alguma cura para esse inimigo invisível. Veja, meus irmãos, é algo tão pequeno que não dá para se ver com os olhos humanos, mas tem ceifado milhares e milhares de vidas. Precisamos entender que somos dependentes de Deus, somos dependentes de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para purificar o mais vil pecador. Deus já tinha dito isso através do profeta Isaías: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a alva. Que coisa linda! Meus amados irmãos, é o poder do Senhor. Cristo, para mim e para você que já cremos, Ele é a nossa Páscoa. Não é o coelho, não são os ovos, é Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Ele disse em João capítulo 6, versículo 57, João escreve ali no seu evangelho: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
eu me alimento de Jesus. Desde o dia que aceitei Jesus como meu Salvador, eu me alimento dele. Então, se eu me alimento dele, por ele eu viverei. É isso que ele está dizendo. Se somos cristãos, se somos filhos de Deus, viveremos por Jesus e para Jesus, porque dele vem o nosso alimento, dele vem a nossa força, dele vem o nosso poder, dele vem a nossa vitória. Então vamos viver por Jesus. Esse capítulo de número 6, ele é rico em ensinamento. A Páscoa dos judeus estava próximo. O capítulo 6 de João começa a dizer isso, estava próximo à Páscoa dos judeus. E Jesus não perdeu a oportunidade de dizer que ele é o pão da vida. Ele é o pão asmo, que não tem fermento. Glória a Jesus, um pão sincero, no sentido da palavra, um pão sem mistura, um pão que não foi levedado e que não leva as coisas ou as pessoas levianamente, não. Jesus cuidou do doente, Jesus cuidou do caído, Jesus levantou famílias, Jesus ressuscitou mortos. Pedro vai dizer, ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com um homem chamado Jesus. Ele nunca tratou ninguém com leviandade, nem mesmo os seus inimigos ele os tratou mal. Ele asseverou eles, ele chamou a atenção deles, mas os amava, queria que eles mudassem de vida, queriam que eles se arrependessem. Veja que Jesus começa o evangelho dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O que Deus quer desta humanidade é que ela se arrependa. O que Deus espera dos homens é que eles se arrependam. Paulo vai dizer para os gregos lá, olha, Deus não se importou com o que cada um fazia, mas agora Deus já enviou o seu Filho e está chamando todos ao arrependimento. Quem se arrepender, quem crer, será salvo. Mas Jesus diz, quem não crer vai ser condenado. É uma decisão. Eu escolho, você escolhe. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para dizer, quem sabe, talvez, olha, no final Deus é bom, vai salvar todo mundo. Não, senhores. Leiamos a Bíblia. Deus não terá por inocente a pessoa que ouviu a sua palavra, que soube do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo e não deu a mínima. Não valorizou, desprezou. Então, meus amados irmãos, o capítulo 6 vai dizer tudo isso. E ele vai dizer para aquele povo, eu sou o pão que desceu do céu. Eu quero ler 2 versículos a mais e iremos encerrar. O versículo 33 ao 35, são na verdade 4 versículos. 2 versículos, né? Aqui do capítulo 6 de João, que diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. São figuras de linguagem. Jesus está dizendo de uma vida cristã, com a fé sincera, não fingida, o crente descansa. O crente que exercita a sua fé em Jesus Cristo, ele está saciado. Ele não precisa de nenhum aditivo para ser salvo. Ele não precisa guardar sábado, ele não precisa guardar lua nova, ele não precisa vestir roupas de judeu. Não, senhores, ele não precisa de aditivo, porque Jesus é pleno, Jesus é completo e a salvação dele é plena. O que ele pede de mim e de você, que creu nele, é que guardemos os seus mandamentos. E o seu mandamento é esse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ele nos amou. São 2 mandamentos.
Porque quem ama não faz mal ao próximo. Aí Paulo vai dizer, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus está dizendo aqui para os seus ouvintes, eu sou o pão da vida. Moisés vos deu o pão, é bem verdade que caía do céu, o maná, mas o verdadeiro pão de Deus é Jesus Cristo, e quem comer dele nunca terá fome, não precisará de aditivo, não precisará ficar correndo para cima ou para baixo. Quem crê em Jesus de verdade está alimentado, está firmado. Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Meu amado irmão, se alimente de Jesus, estude a palavra do Senhor, e eu quero mais uma vez incentivá-los, permaneça fazendo, realizando os cultos domésticos, reúna a família ali no sofá ou em torno da mesa, mas faça o culto, leia a palavra de Deus, cante um hino, exalte a Deus, orem, porque Deus está conosco, irmãos. Nós estamos passando este período, estamos reclusos dentro das nossas casas, em obediência às autoridades, mas temos a convicção de que vai chegar um momento que Deus vai dizer basta, basta. Então retornaremos mais fortes, mais alegres, para continuar servindo a esse Deus. Mas acima de tudo isso, meus irmãos, estamos aguardando a vinda do Senhor. E tudo nos mostra que Cristo já volta. Então, continue a alimentar-se. Como Paulo disse, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo novo, meu irmão. Deus está fazendo algo novo na terra. Deus está fazendo algo novo na terra. Não é no Brasil, é na terra, em todas as nações. E ele diz, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero orar com vocês. Eu queria, meus irmãos, convidar o pastor Eloy para vir orar aqui. E eu vou pedir para que ele dê a bênção apostólica também, viu, meus irmãos? Amém? Deus te abençoe. Domingo, pela manhã, estaremos aqui gravando o culto de domingo e será disponibilizado pelo YouTube, ou disponibilizaremos também, também pelo nosso grupo da sede, ok? Se você quer acessar o YouTube, acesse, vai estar lá o link, você será direcionado ao YouTube da nossa igreja, AD Belém, Mairiporã. E meus irmãos, ali do lado direito tem em letras vermelhas a palavra, faça a sua inscrição. Meus irmãos, se inscreve no canal, amém? Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estarmos aqui, sendo edificados pela palavra de Deus, ouvindo uma palavra do Senhor. E vamos orar, agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos deu, de estar na sua casa, na sua presença, você aí no seu lar, ouviu a palavra do Senhor, isso é uma bênção que Deus nos concedeu. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade e misericórdia para conosco. Ó Senhor, o Senhor tem nos guardado, tem protegido os teus filhos, o Senhor tem guardado a casa dos teus filhos, tem nos dado saúde, nos dado livramento. Ó Senhor, e nós somos gratos a Ti por isso. Queremos também te agradecer pelo temor do Senhor que habita em nós. Queremos te agradecer, Senhor, porque estamos sentindo falta da Tua casa, porque estamos sentindo falta dos nossos irmãos. E em tudo isso, Senhor, nós podemos provar a transformação que o Senhor operou em nós. Queremos também te pedir, Senhor, visita os Teus filhos, visita a casa de cada um dos Teus servos,
servos que estão participando desta palavra neste momento. Senhor, te pedimos pela vida da igreja. Senhor, abençoa os nossos pastores presidente, o pastor José Wellington, nosso pastor Wellington Júnior. Abençoa os obreiros, Senhor, da nossa igreja. Abençoa os nossos dirigentes, as lideranças, o nosso pastor setorial, a sua família. Enfim, Senhor, continua com a tua boa mão estendida sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Também te pedimos, Senhor, salva almas neste período. Ó Senhor, usa este canal, usa esse equipamento, usa essa tecnologia para que a tua palavra alcance o coração do pecador, Senhor. Continua com a tua boa mão sobre nós, nos dê uma noite de descanso e de paz. Nós te pedimos, Senhor, e somos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse em nossas vidas e conosco permaneça não somente hoje, mas para todo sempre. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe.